Pronto. Agora a gente oficialmente começou aqui o nosso encontro. Jacinta chegou, que faz tempo que não aparecia. Ao vivo, né, pelo menos. Walter tá aí também quietinho. Roberto, casal especial, TT. Então vamos lá, queridos. Tá na nossa hora, né? Vamos. Quem for chegando vai se unindo aqui a gente. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu não fico ouvindo a minha voz na agonia. Então, queridos, hoje a gente vai seguir, né? Nosso estudo, nosso padrão aqui um pouco. A gente vai iniciar com as preces, vamos fazer um pouquinho de prática. Eu vou lembrar só da equanimidade, como dentro desse roteiro que o Shagdu propõe, né? A gente contemplar a qualidade, essa qualidade incomensurável, que é uma das bases, né, da Bodhicitta, da aspiração, que nós estamos vendo agora. Nós estamos focando as Bodhicittas, né? Da aspiração e da ação, né? E aí, a gente contemplando as quatro qualidades incomensuráveis, a gente vai são os portões para que essa aspiração, né, para que a Bodhicitta possa realmente se enraizar na nossa prática, né? E hoje a gente vai entrar no capítulo que ele vai realmente focar, né, mais especificamente na Bodhicitta da ação, né, e depois vai fazer vai trazer alguns elementos também sobre a Bodhicitta, né? Comparando também em relação à verdade relativa, à verdade absoluta. Ele vai já trazer, vai ser bem daqui pra frente a gente tem muita coisa profunda para olhar com o Shagdu. Então, oi, Marcele. Oi, Bom Linda. dia. Tudo bom? Tudo bom, querida? Eu estava aqui então dizendo que a gente vai fazer vamos iniciar com as nossas preces, vamos fazer lembrar de novo, só um pouquinho o roteirinho da contemplação de uma das qualidades incomensuráveis. Eu escolhi a equanimidade, porque eu acho que é a mais interessante assim, para a gente começar, né? E aí a gente vai entrar no capítulo novo, capítulo sobre as bodhicittas da aspiração e da ação, especialmente sobre a bodhicitta da ação, que ele vai se demorar mais agora, tá bom? E eu vou usar os ensinamentos do livro dele, dos comentários sobre o Nondro, para a gente ir complementando, especialmente sobre as 6 perfeições, certo? Que aí eu acho que vai ficar mais rico, assim. Ele passa um pouco mais rápido no Portões da Prática Budista, e na prática do Nondro, os comentários sobre o Nondro, ele traz um pouco mais aprofundado. Eu acho que é interessante a gente não correr, né? Porque as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições são a prática do caminho do Bodhisattva. Então a gente tem que estar remoendo isso sempre que puder, né? Daí o Geshe Pende nos ajudando nesse processo, né? Também comentando, né, o caminho do Bodhisattva, né, o do Shantideva, que é ali onde é o lugar mais aprofundado que a gente pode encontrar da prática do caminho do Bodhisattva, né, das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições. Certo? Mas aqui ele vai dar um panorama geral, porque a função é introduzir o Vajrayana, né? Então, nos portões da prática budista, um pouco as práticas preliminares e de introdução ao Vajrayana. Então a gente vai seguir, tem muita coisa interessante daqui para frente, os próximos capítulos vão ser bem interessantes, né? E aí a gente vai tentar concluir, se a gente consegue concluir esse ano ainda esse livro, que aí, né, a gente vai seguir com as nossas práticas, né? Nem todo mundo está se conectando, né, com as práticas do Nondro, com as práticas, né, das sadhanas. Aí a gente vai ter pelo menos fecha essa revisão, assim, né? Aí a gente vai seguir com nossos mestres, né, que está nos orientando aí nos caminhos das preliminares, né, e das práticas do Vajrayana que a gente possa estar fazendo, com deidade, enfim. Tá bem? Então tá. Eu vou desligar aqui os microfones, só enquanto a gente faz a nossa primeira... Né, a gente chega aqui, deixa eu compartilhar. E aí a gente... Depois eu abro os microfones. Então, queridos, esse momento inicial é bem importante. A gente se coloca presente primeiramente no nosso corpo, na nossa energia, a partir da nossa respiração. Libera as preocupações da nossa mente, deixa a nossa mente tranquila, deixa a nossa consciência aberta e presente. Que a gente possa receber as bênçãos, né, desse encontro. A gente se alinha, né? Corpo, energia, nossa fala e a nossa mente. Agora, no momento presente.
relaxados, quietos, mas vigilantes. Desse lugar de calma, de atenção, de presença, diante da imagem de Guru Rinpoche, lembrando a nossa conexão com esse caminho profundo, com a nossa aspiração da gente estar aqui para transformar a nossa confusão em sabedoria, para que a gente possa melhorar as nossas relações, as nossas escolhas, a nossa ação no mundo. Porque essa é a vida que a gente tem. E a gente, né, quer não perder essa oportunidade. Por isso a gente começa, né, lembrando, né, da nossa vida humana preciosa. Lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra, a gente, né, cultiva esse regozijo, esse empoderamento de ver quão precioso agora, né, como a gente estava falando no início, né, do encontro, as 5 confianças. Agora a gente tem tudo para a gente praticar. E a gente percebe essa urgência porque a gente contempla o pensamento seguinte, que é a impermanência. Lembrando, né, que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente não perde tempo. A gente aproveita cada momento como um momento de prática, cada circunstância, cada situação. Transforma tudo em caminho para que toda a nossa confusão possa ser revelada e a gente possa transformar, né, a nossa mente a nossa confusão em sabedoria. Tudo seja caminho para nós. E a gente simplifica a nossa vida, faz melhores escolhas para a gente não perder tempo. E a gente se preparar para todas as mudanças, em especial o momento da nossa morte. Transformar também, aspirar que os momentos mais difíceis, em especial o momento da nossa morte, seja uma oportunidade muito preciosa de praticar. E aí a gente lembra, né, que mesmo que a gente tenha uma vida humana preciosa, que saiba da impermanência, a gente ainda está sujeito ao karma, à lei de causa e efeito. Então a gente lembra, né, que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Com isso a gente cuida, gera um senso de cuidado com as nossas ações, com a nossa fala, com a nossa mente, porque a gente sabe que ações negativas conduzem ao sofrimento, ações virtuosas conduzem à felicidade. Então a gente vai fazer essas escolhas agora, cuidar da presente, né? Fazer essas escolhas baseadas na virtude, evitando a não virtude. E por fim a gente vai lembrar que tudo isso vai fazendo sentido porque a gente vai compreender a natureza do sofrimento, a natureza mais profunda do sofrimento. O sofrimento é um sofrimento óbvio, mas a gente também está sujeito ao sofrimento da mudança, que está ligado aos nossos apegos, nossa felicidade condicionada, que a gente só percebe que é sofrimento quando as coisas mudam. Mas o ensinamento do Buda Dharma vai nos conduzir a compreender a natureza mais profunda do sofrimento, que é o sofrimento da ignorância, da delusão. Quando a nossa mente está operando com ignorância de sua verdadeira natureza, e a partir daí surge a delusão, a apreensão equivocada da experiência, né? A gente sustenta a separação, né? Com ela surge o autocentramento, deles as ações não virtuosas, com elas o sofrimento. O autocentramento gera as aflições mentais, né? E as aflições mentais geram as ações não virtuosas. Com elas a gente colhe sofrimento. E aí a gente mantém o sofrimento, nos leva a reforçar o autocentramento. E aí reforçamos as aflições mentais,
seguimos mantendo os padrões das ações não virtuosas, e aí colhendo sofrimento. Por isso que o samsara gira infindavelmente, enquanto a gente não vencer, né, não superar as causas do samsara, a raiz do samsara, que é a ignorância e a delusão. Estão na nossa, e essa raiz está na nossa própria mente. Então, compreendendo isso, o caminho de transformação passa a fazer sentido. E aí a gente, né, gera em nós, a gente gera essa energia, essa aspiração de entrar nesse caminho para realmente liberar a nossa mente dessa toda essa confusão e a gente superar o sofrimento, poder ajudar os outros seres. Ao me recordar disso, então, da contemplação desses 4 pensamentos, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, esse caminho genuíno que nos revela a verdade última. E aí a gente então está pronto, surge em nós essa energia de tomar refúgio, né, nas 3 joias preciosas que vão nos conduzir à realização dos 3 kayas. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chadan Sukhi Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesanam Kim Drola Penchir Sangye Druparsho Sangye Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Penchir Sangye Druparsho. Então, tendo renovado os votos de refúgio e os votos do Bodhisattva, natural surge em nós a aspiração das 4 qualidades incomensuráveis, que é a aspiração de que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, a prática, né, do amor, que todos os seres sejam livres do sofrimento e de suas causas, a prática da compaixão, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, a prática do regozijo, da alegria genuína, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes, a prática da equanimidade, da paz genuína. Então, com isso, né, com essa energia, com essas aspirações, o nosso coração aquecido, a gente então faz a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, representando aqui toda a linhagem, nossos lamas, todas as tradições que chegaram até eles, até o Buda Shakyamuni. Então a gente pede que a gente se abre, se coloca aberto para receber as bênçãos desse nosso encontro, das palavras do Dharma que a gente vai ouvir a partir do Shagdu, que a gente possa, com isso, com a nossa, né, o nosso encontro, com os ensinamentos, com a nossa compreensão, né, com a nossa aspiração, com a nossa confiança, com a nossa sinceridade, a gente possa realmente ter todos os nossos obstáculos removidos, de corpo, de fala e de mente, os obstáculos externos, internos e secretos. Que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza e ser de grande, realmente, utilidade aos demais. Na fronteira noroeste de Odiana, a gente sente a presença de Guru Rinpoche e faz essa prece olhando no olho de Guru Rinpoche. E a gente se abre para receber as bênçãos.
O Rinpoche está completamente disponível para nós. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padma Sambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. A gente pode sentir essa presença de Guru Rinpoche, a gente não consegue visualizar, mas como uma esfera luminosa, radiante de amor, compaixão, amor, sabedoria, na nossa direção e na direção de todos os seres. Orgenyu Jansam Pema Gesam Dumpulaya Tsenchagi Nudrunye Pema Jume Jesudra Kordukandru Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jingelapti Sheksuso Guru Pema Siddhi Orgenyu Ginu Jansam Pema Gesam Dompulaya Tsenchagi Nudrunye Pema Jume Jesudra Kordukandru Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jingelapti Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Guru Rinpoche, tendo ouvido as nossas súplicas, nossas aspirações, concede essas bênçãos que purificam o nosso corpo, nossa falha, nossa mente, removendo esses nossos obstáculos externos, internos e secretos. A gente pode sentir essa luz de sabedoria em nossa direção, purificando toda a nossa confusão. A confusão de todos os seres, em especial nesse momento onde tanta violência, guerras, dor e sofrimento são experienciados no nosso planeta. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, se transforma numa esfera luminosa, radiante, com as 5 cores, os 5 aspectos da mente de sabedoria. Essa esfera radiante, então, vem para o topo da nossa cabeça, da cabeça de todos os seres também. Desce pelo nosso canal central, repousa em nossos corações. E a gente se deixa inundar, inseparáveis, de Guru Rinpoche agora. Esse aspecto luminoso, vazio no sentido de sem obstáculos, sem limitações, todo abrangente, permeando todo o nosso corpo, nossa fala, a nossa mente, irradiando em todas as direções, tocando a tudo e a todos ao nosso redor. Por alguns instantes a gente descansa aí, nessa radiância, a partir do nosso próprio coração. E desse lugar de bênçãos, esse estado, a condição desperta, lúcida,
que a gente então vai lembrar do nosso cultivo da equanimidade. E a gente começa cultivando a equanimidade pensando sobre o que é essa atitude. A gente começa pensando primeiramente em nossos incontáveis renascimentos e a nossa conexão com cada ser que a gente teve nesses incontáveis renascimentos. Houve um tempo em que cada um deles, inclusive os que hoje nos são estranhos, ou então conhecidos desagradáveis, ou inimigos declarados, cada um deles foi nosso pai ou nossa mãe e demonstrou grande bondade para conosco. A roda do Sansara, ela gira infindavelmente. Então, inimigos se tornam aliados, aliados se tornam adversários, parentes próximos renascem em distantes reinos, e de distantes reinos vêm os nossos filhos. A natureza do nosso relacionamento com qualquer indivíduo, ela muda constantemente. Nada se mantém fixo, nem garantido. E por causa disso, o fato de mantermos alguns seres próximos e outros seres à distância é perturbador, é estreito, é distorcido e desequilibrado. Porque, na verdade, a gente não sabe quantas vezes a gente já se relacionou com um infindável número de seres. Quantos foram nossos pais, quantos já nos beneficiaram. Então a gente também pensa na igualdade fundamental dos seres sencientes, no nível mais básico, que é a sua natureza búdica. E além dele, desse nível mais básico, que é a natureza búdica, que é igual para todos os seres sencientes, todos os seres têm o desejo universal de ser feliz. Nesses aspectos, natureza búdica e o desejo universal de ser feliz, todos os seres são iguais. Nós, todos os seres sencientes, humanos e não humanos, todos temos a natureza búdica e o desejo universal de ser feliz. Então, saber disso faz com que as nossas falsas distinções se dissolvam e uma profunda paz e imparcialidade possam surgir. Nossa compreensão de que todos os seres, de algum modo, já nos dedicaram a mesma bondade de nossas mães, faz com que a gente possa exaltá-los com igualdade. E quando a gente então consegue sentir isso, esse senso de igualdade, a gente deixa a nossa mente relaxar por alguns instantes. Quando a nossa mente conceitual começar a se mover,
quando pensamentos começarem a invadir esse momento. Então a gente reza, direciona nossa intenção para a gente sobrepujar esse hábito arraigado de julgar, de colocar uns seres para baixo e outros para cima, de ajudar uns e de prejudicar outros. Rezamos para desenvolver a calma receptividade e a imparcialidade da equanimidade. Então, a gente pede, né, que eu possa, todos os momentos, agir com equanimidade, olhando todos os seres sem esse julgamento, vendo todos eles como iguais, na sua natureza última e no seu desejo de ser feliz. E a gente deixa a nossa mente repousar. E quando a nossa mente começar a querer gerar pensamentos, a gente aproveita para afirmar mentalmente o nosso compromisso de vencer esse julgamento habitual, o apego habitual a uns e a indiferença a outros. Afirmamos o nosso compromisso de agir com igual consideração, com amor e compaixão por todos os seres. E a gente deixa então a nossa mente descansar nessa energia, nesse compromisso. E assim a gente pode cultivar não só a equanimidade, mas também a compaixão, que é desejar que os seres se livrem do sofrimento, nos colocando no lugar deles, realmente desejando que eles se livrem desse sofrimento. Cultivar também o amor, que é o desejo de fazer com que eles encontrem a felicidade temporária, né? Mas em especial a felicidade definitiva. Cultivamos também a alegria, o regozijo, que é o fato da gente se alegrar com a virtude dos outros, tudo aquilo que os outros experimentarem de positivo, de virtuoso, a gente se alegrar. Com isso, com essas aspirações, a gente então se coloca presente para o nosso encontro. Para receber esses ensinamentos. Oi, Carmelina. Deixa eu abrir aqui o microfone. Pronto. Faz tempo que eu não lhe vejo. Que bom. Tá aberto aqui o microfone. Vê se tu consegue abrir. Eu liberei. Agora. Ah, consegui. Ah, que bom vê-la. Você tá bem? Parabéns pelo aniversário. Eu tô bem, tô bem. Obrigada, querida. Pois é. Estamos juntas aí, né? Que bom, né? Que as coisas estão... Esse ano, né? A gente vai ter um ano bom, né? Onde a Sangha ligada às práticas preliminares está se estruturando. O Lama Fred, né? Tá mais presente para quem está fazendo Nondro. O movimento, né?
os mestres, né, o Lama Santa, o Lama Fred, o Digme Wander, o Eric Pema, né, Mingyur Rinpoche, com quem tem conexão, o Lama Tsering, enfim, todos estão aí, né, cheios de energia, de saúde e de projetos, né, e de, né, intenções maravilhosas, né, para a gente poder usufruir disso, né, e praticar, né, aproveitar a nossa vida humana preciosa. Então, que bom, né? Somos muito afortunados. Vamos aproveitar por conta da impermanência. Tudo bem? Essa condução que eu fiz hoje sobre a equanimidade, eu peguei da prática do Nondro, tá? O capítulo do Nondro sobre as bodhicittas, né? Depois que ele fala ele fala no capítulo das práticas preliminares extraordinárias, o refúgio, aí vai falar da bodhicitta. Então ele começa com as 4 incomensuráveis, que é a bodhicitta da aspiração. Aí aqui eu peguei essa partezinha que eu achei interessante, só para a gente complementar. Uma forma que ele apresentou como a gente cultivar, né? As 4, sempre com a mesma abordagem que ele deu para a nossa prática dos 4 pensamentos, né? Que transformam a mente. Então a gente precisa realmente praticar, né, cultivar essas qualidades, né, para a gente não esquecer delas, porque são elas que vão nos pavimentar a nossa mente, gerar a fundação da nossa mente para o caminho do Vajrayana, de fato mesmo, né? Então, e aí vai nos ajudar na nossa prática das 6 perfeições, né? Na verdade está tudo interligado, nada se separa aí, tudo interligado, né? Então, vamos lá? Tá bom, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Deixa eu voltar aqui no início do capítulo, né? Então, nós vamos agora começar no livro Portões da Prática Budista, capítulo 15, as bodhicittas da aspiração e da ação. Tá bem? Então, a gente no capítulo anterior, ele viu deixando nascer, né, o nascimento da bodhicitta. Então, a gente começa com a compaixão, né? Quando ele explicou nesse capítulo que a bodhicitta tem 3 aspectos: a compaixão, a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da ação. A gente precisa minimamente olhar para as pessoas mais próximas de nós e sentir compaixão, desejar que elas não sofram, porque a gente não quer sofrer, que a gente, né, que o mesmo desejo que a gente traz para nós de não querer sofrer, de querer se livrar de sofrimento, que a gente possa olhar e reconhecer que todos os seres estão nessa condição. Então, que a gente possa desejar que todos os seres realmente se livrem de sofrimento. Em algum nível, os seres estão sofrendo, né? Tem o sofrimento do sofrimento, mas tem o sofrimento da mudança, mas tem o sofrimento mais sutil, que é o sofrimento da ignorância e da delusão. Então, todos os seres estão sofrendo. Inclusive nós, né? Inclusive a gente não consegue nem captar esse tipo de sofrimento, porque é o sofrimento da ilusão, da delusão. O fato de nós nos mantermos separados das nossas experiências, né, nos vermos como seres humanos, separados dos animais, então, separados dos Budas. Então, esse já é o sofrimento da ignorância. E aí, a partir daí, surge o sofrimento da mudança e o sofrimento, né, o sofrimento do sofrimento, né? Então, aí, vamos lá. Então, as bodhicittas da aspiração e da ação. Então, o Shagdu começa, né? A bodhicitta, ela possui 2 vertentes. Uma ligada ao bem-estar dos outros seres, né, ou compaixão, e a outra ligada à iluminação, ou sabedoria. Então, não tem bodhicitta sem ter compaixão e sabedoria. Então, são 2 asas do mesmo pássaro, né? A bodhicitta é um pássaro que nos conduz, mas ela tem as 2 asas, que é a compaixão e a bodhicitta, e a sabedoria. Compaixão e a sabedoria. Não tem como a gente ter verdadeiramente compaixão se não tiver sabedoria. Não tem como a gente ter verdadeiramente sabedoria se a gente não tem compaixão. Então, uma coisa é 2 faces da mesma moeda. Não tem como uma coisa aparecer sem a outra, verdadeiramente, né? Então, nós aspiramos à iluminação não apenas para escaparmos do samsara, mas também, né, nós mesmos, né? Mas também para beneficiarmos todos aqueles que nos virem. Porque
Com certeza cada um de nós tem pai, mãe, filho, amigo, que a gente vai entender que está dentro do mesmo processo. Então a gente vai querer ajudar de alguma forma. Então nós aspiramos à iluminação não apenas para escaparmos do samsara, nós escaparmos do samsara, mas também para beneficiarmos todos aqueles que nos virem, nos ouvirem, nos tocarem ou se lembrarem de nós. Agora, pode ser que tenhamos a capacidade de ajudar 10, 100, 1000, ou, se formos famosos, possivelmente 100 mil ou mesmo milhões de pessoas. Mas isso não é suficiente, porque o número de seres que sofrem por todo o samsara é ilimitado. Então, se a gente for pensar em termos de quantitativo de seres que tem para ser liberado do samsara, todos os seres sencientes, humanos e não humanos, né? Então, realmente é muito trabalho, é muita coisa, assim, né? Se a gente for pensar em realmente considerar todos os seres, né? Então, quando praticamos, nós podemos cultivar uma dentre 3 categorias de bodhicitta. Então, são atitudes, tipo assim, né? Eu posso cultivar a bodhicitta com uma determinada atitude, com uma outra determinada atitude, ou depois com uma outra atitude, e posso passear por essas 3 atitudes, né? Então, chamamos a primeira de atitude do pastor. São 3, né? Atitude do pastor, atitude do barqueiro e atitude do rei, certo? Só para a gente saber das 3 atitudes. Atitude do pastor, atitude do barqueiro e atitude do rei. A atitude do pastor, né? Chamamos a primeira de atitude do pastor, pois a nossa motivação é a de seguir aqueles que guiamos à iluminação. Ou seja, nós vamos querer conduzir as pessoas para a iluminação e nós vamos depois, como um pastor que segue atrás do seu rebanho, depois de fazê-lo passar por uma porteira. Então, primeiro os outros, depois eu, digamos assim, né? Aí chamamos a segunda de atitude do barqueiro. São atitudes que a gente pode se engajar, dependendo das nossos meios hábeis, nossas características, que a gente pode se engajar para cultivar a bodhicitta, né? Então, a outra é a atitude do barqueiro, que, por exemplo, ao cruzar um rio, o barqueiro chega à margem oposta ao mesmo tempo que seus passageiros. Eles estão todos no barco, né? Então, cria-se um barco, o barqueiro pega o barco, todo mundo vai dentro, todo mundo chega junto, né? Então, do mesmo modo, você e todos os demais seres caminham juntos para a iluminação. Essa é a atitude do barqueiro, né? A gente cultivar a bodhicitta a partir dessa atitude do barqueiro. Agora ele diz, em termos realistas, porém, a fim de libertar os demais seres dos ciclos da existência, você precisa primeiro libertar a si próprio, certo? Da mesma forma que um rei primeiro assume o trono e então governa o reino com sabedoria, em sua prática você aspira a alcançar o estado búdico para se tornar capaz de libertar os outros seres do samsara. Isso é conhecido como a atitude do rei. Nós cultivamos uma ou outra dessas formas de bodhicitta para nos contrapormos ao quê? Ao apego ao eu em seus vários graus, pois esse é o maior de todos os impedimentos à iluminação. Então, seja a gente pensando nos outros primeiro, seja a gente indo junto, né, carregando, sempre que a gente for carrega, eu vejo um pouco a G, um pouco assim, né? Tudo que ela faz, ela chama todo mundo, né? Aquela coisa assim, né? Então, ou então a atitude do rei, que é você cuidar realmente de praticar, de realizar, para você ter os meus hábitos para ajudar. Que é a atitude do rei, certo? Então ele diz, porque qualquer uma dessas atitudes que a gente possa cultivar, o ponto é que ela faz a gente se contrapor ao nosso apego ao eu, e nos seus vários graus, porque esse é que é o maior de todos os impedimentos à iluminação. A gente sustentar o apego a um eu. Então, de todas essas 3 atitudes, a gente vai estar querendo, a gente vai se liberar desse eu, seja na atitude do pastor, primeiro é o pastor, né? Do pastor, atitude do barqueiro ou atitude do rei.
ele diz, né? O desejo de alcançar a iluminação para nós e para todos os seres é chamado de bodhicitta da aspiração, certo? Então, quando a gente, né, cultiva esse desejo, que ele vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente vai cultivando as 4 qualidades incomensuráveis, ele vai ficando mais estável, mais, né, mais presente, né? E aí, então, esse desejo de alcançar a iluminação para nós, para todos os seres, é a bodhicitta da aspiração. Aí ele diz, embora seja essencial a nossa prática, essa bodhicitta da aspiração, a gente aspirar isso, a iluminação, para que a gente possa ser verdadeiramente útil para ajudar os seres a superar o sofrimento, né? Sofrimento, né? E atingir a liberação mesmo completa. Esse desejo, né? Essa aspiração, embora ela seja essencial à nossa prática, ela, por si só, não nos levará à nossa meta. Apenas aspirar não nos leva à nossa meta. A bodhicitta da aspiração é como olharmos para o vasto oceano do Sansara e querermos chegar a outra margem, levando também os outros seres, né? Por exemplo, eu quero me liberar, eu quero a eliminação, eu quero que os seres também, mas eu estou aqui e a liberação tá longe de mim, porque não está presente ainda, e está longe dos seres, como se fosse a outra margem, né? Aí ele diz, então a aspiração é como se fosse olhar para um vasto oceano do Sansara e queremos chegar a outra margem, levando também os outros seres. Mas aí ele diz, se não dispusermos de um barco e de um meio para impulsionar esse barco, por mais forte que seja a nossa aspiração, não cruzaremos o oceano. Então, só a aspiração não é suficiente. Ela é poderosa. Se a gente não tiver nada e tiver aspiração, é muito poderoso. Mas ela não é suficiente. Certo? Então, precisamos também nos engajar de forma ativa. Temos que de fato ingressar no caminho da prática. Damos o nome de bodhicitta da ação ao uso amplo de métodos que reduzem e purificam a negatividade dos pensamentos e ações e métodos que estimulam qualidades positivas. Para que possamos chegar ao estado búdico, levando também os outros seres, deve-se ter o reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Ou seja, a gente vai ter que usar métodos que reduzam e purificam a negatividade dos nossos pensamentos, das nossas ações, né, nosso karma, e que nos estimulem as nossas qualidades positivas. Então, remover obstáculos e gerar méritos, cultivar méritos, certo? Esse é o caminho. E aí, com isso vai nos levar a ter o quê? O reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Que é isso que vai fazer com que a gente possa atingir a liberação na nossa própria mente, para poder ajudar a mente dos outros. Os outros também atingirem essa mesma condição. Ajudar os outros a remover os obstáculos, na verdade. Remover os obstáculos e ajudar os outros a remover os obstáculos e gerar, né, qualidades, né, méritos também. Porque a realização ninguém pode fazer por ninguém. O que a gente pode ajudar é os outros a removerem. No máximo a gente pode uma vez que a gente se torne um ser completamente realizado, a gente encontre seres na nossa frente que tem diversos graus aí de amadurecimento. Uns podem levar mais tempo, outros podem também atingir o mesmo grau que a gente tiver instantaneamente também. É assim que os mestres vão transmitindo, né, os ensinamentos. Mas vai depender nosso momento kármico, né? O que a gente traz já, né, na nossa mente, pronto para a gente aplicar, receber os ensinamentos e realizar, né? Então, isso vai depender das condições que a gente tem, né? Que a gente traz para a prática, né? E aí, então, ele vai dizer, para que a gente possa chegar ao estado búdico, levando também os outros seres, deve-se ter o reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Esse é o caminho do Bodhisattva. Então, aqueles 5 caminhos do Bodhisattva,
dos caminhos preparatórios e depois dos 5 caminhos a partir da visão até a realização última, é a prática, né, é aperfeiçoamento das 6 perfeições, até chegar na sabedoria, né, realizar a sabedoria e aí repousar no estado, né, de reconhecimento, assim, né? Então esse é o caminho do Bodhisattva. Então um método para incorporarmos a bodhicitta, essa aspiração, né, a bodhicitta da aspiração e da ação a todos, né, os aspectos da nossa vida, é a prática das 6 perfeições, ou em sânscrito, as 6 paramitas. Então, uma forma da gente transformar nosso desejo, nossa aspiração de ajudar, né, de nos iluminarmos, para ajudar os 6 a iluminarmos, é praticar as 6 perfeições, que é a bodhicitta da ação. Praticar as 6 paramitas, ou as 6 perfeições, que é a prática da generosidade, da disciplina moral, da paciência, da diligência, ou do esforço jubiloso, esforço alegre, né? Da concentração e do conhecimento transcendente ou sabedoria. Certo? Então e esse processo aqui, essa ordem não está aleatória. Essa ordem não é aleatória. É a ordem que a nossa mente vai, em que essas práticas vão fazendo a nossa mente se abrir, se estabilizar, até que a gente possa, né, nossas condições, né, externas, nossas relações, nossa interação, nosso corpo falimente vão se colocando na condição de chegar a realizar a sabedoria. E o conhecimento transcendente, na verdade, é a condição última. O reconhecimento vai culminar no reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Aí ele vai explicar aqui, quando ele explicar o aspecto relativo e absoluto da bodhicitta, mais à frente, certo? Então ele vai dizer, aí ele vai falar agora um pouco de cada uma. Como seria, então, como a gente pode praticar cada uma dessas perfeições, né? E aí a minha intenção é a gente ler aqui, quando ele falar da generosidade, agora a gente vai ler aqui o que ele falou sobre a generosidade e a gente passa para os comentários do Nondro e lê sobre o que ele sugeriu em relação à equanimidade, à generosidade, certo? E assim a gente vai, para aproveitar enriquecer o nosso conteúdo com os comentários do Nondro, que é um livro muito maravilhoso. E está conectado com a nossa intenção, né, das preliminares, de compreender as preliminares do Vajrayana. Então, acho que é interessante a gente não perder a oportunidade de olhar lá. Certo? Tudo bem? Então, pronto, é isso. Então, vamos aqui primeiro. Aí que a gente vai lá e aí eu vou fazer só chamar a atenção sobre o que ele falou sobre na prática das 4 qualidades incomensuráveis, que é a bodhicitta da aspiração. Ele vai fazer um comentário interessante, que daí eu faço quando a gente vê quando a gente trocar o livro, certo? Aqui. Então, vamos ver sobre a generosidade. Então, a generosidade, a prática da generosidade, ela afrouxa o nosso apego às coisas às quais nos prendemos. Então, quanto mais a gente faz esse movimento de oferecer, pode ser que a gente comece oferecendo pequenas coisas, daqui a pouco a gente oferece aquilo que a gente, em princípio, seguraria para nós, assim. Quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a fazer essa prática, a gente começa a perceber onde a gente se prende. Certo? Porque a gente pode ter tido o impulso de dar e você recua. Isso é interessante, assim. Então, você começa, por exemplo, se você pode colocar assim como prática, qualquer pessoa que me pedir alguma coisa, eu vou oferecer alguma coisa. Seja a atenção em algum momento. Às vezes eu passei um tempo fazendo isso quando eu parava nos sinais, assim. Eu tinha sempre algumas coisas no carro, e se eu não tivesse nada, eu queria pelo menos lembrar de perguntar como é o seu nome. Dar uma atenção para a pessoa. Né? Por exemplo, a gente pode aí usar o nosso dia a dia para ver como é que a gente pode praticar, né? Como a gente pode praticar a generosidade, né? A generosidade, você vai ver, tem 3 formas de generosidade, certo? Ele vai dizer, a generosidade afrouxa o nosso apego. A primeira coisa que ele vai lidar é com o apego, certo? Com o veneno do apego. Afrouxa o nosso apego às coisas às quais nos prendemos. A generosidade material, de a gente compartilhar comida, roupa e demais bens tangíveis,
Há a generosidade espiritual de conferir ensinamentos espirituais e proporcionar proteção contra o medo e abrigo àqueles que sentem medo. E há a generosidade do esforço, em que damos livremente o nosso tempo e energia, bem como a nossa fala, para compartilhar, ensinar, aconselhar e expressar amor e bondade em benefício dos outros. Toda a boa fortuna que desfrutamos atualmente nessa vida é fruto de nossa generosidade passada. Então, uma coisa que a gente pode olhar e perceber, quando eles vão falar de karma, né? Se a gente for ver lá nos livros do Patrul Rinpoche, né? Se você pratica generosidade, qual é a causa? Né? Numa vida, a causa pode ser renascer em condições mais favoráveis numa vida seguinte, né? Então, tudo bem, você não vai praticar para isso, né? Para generosidade, para na próxima vida ter não sei o quê, porque isso aí é uma prática com uma motivação limitada. A gente vai unir a prática da sabedoria, das perfeições, com sabedoria e com motivação pura, óbvio. Sabedoria e motivação pura estão juntos, né? Certo? Mas a consequência é isso. Não sei você ser generoso e o movimento do céu as coisas não se moverem a seu favor. Não tem como. É natural isso, assim, né? Então, ele vai dizer isso, né? Toda a boa fortuna que desfrutamos atualmente é fruto de nossa generosidade passada, com a qual podemos agora nos regozijar compartilhando-a com os outros. Então, se a gente também lembrar disso, né, de que o que a gente tem agora foi fruto da nossa generosidade passada, então a gente se alegra e oferece, né? É como se a gente até fosse um fator até de multiplicação, né, do nosso karma positivo, assim, né? Então isso é bom, né? Certo? Então vamos lá no outro, pra gente ver. Aquele foi curtinho, né? O outro ele vai trazer um pouquinho mais de informação. Assim ele classifica um pouquinho diferente os 3 tipos de generosidade. Mas eu acho interessante. Então uma prática que a gente pode trazer e ver como a gente aplicar isso. Gerar atenção para a gente procurar praticar pelo menos um desses tipos de generosidade, né? Na nossa vida, no dia a dia, em coisas pequenas. Às vezes só um bom dia, uma atenção que a gente deu, né? Isso já é uma prática de generosidade. Então a gente se abrir, porque a gente sai da gente mesmo e a gente olha para o outro. Porque a gente só consegue fazer isso quando o outro fica presente para nós. Aí a gente consegue fazer essa conexão, né? Não é fácil, porque às vezes a gente está tão ensimismado, né? A gente às vezes se depara com nossos apegos, e é legal, a gente vai ter que se dar conta. A gente vai ter que se dar conta. Porque principalmente quando chegar no próximo momento da nossa morte, lá naqueles ensinamentos do Bardo, o que a gente vai pedir é a gente liberar o nosso apego a todas as coisas. Ele não vai levar nada. 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 Né? Aí pode ser que seja mais fácil a gente doar certas coisas, mas uma coisinha ou outra a gente tem uns apeguinhos. E é bom que a gente veja esse apego. E daqui a pouco fazer uma prática para liberar esse apego. Sentir que você pode, né? O fato de a gente ter as coisas não é o problema. O problema é a gente ter um apego. Porque a gente pode ter as coisas sem apego. Né? O ponto é o apego. Né? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui o livro. Kindle. Pronto. Então, deixa eu compartilhar aqui agora. Então, no livro Comentários sobre o Nondro, do Shagdu, né? Certo? Ele tem um capítulo sobre a Bodhicitta, certo? Aí ele vai chamar, né? Ele vai começar já exatamente com as 4 qualidades incomensuráveis, a Bodhicitta da aspiração, e as 6 perfeições, que é a Bodhicitta da ação. Então, aqui, nesse ponto que eu parei aqui, que eu peguei, ele está terminando de falar sobre as 4 qualidades incomensuráveis e vai iniciar as 6 perfeições. Mas aí eu queria ressaltar aqui, quando ele termina de falar sobre as 4 qualidades incomensuráveis, né, que é a prática da cultivo da Bodhicitta da aspiração, ele diz: quando conscientemente cultivamos essas 4 qualidades, né, aqui ele traz
no Portão da Prática, ele botou primeiro a equanimidade, depois a compaixão, depois o amor, depois a alegria. Aqui, no livro do Nondo, ele botou primeiro a compaixão, depois a equanimidade, depois o amor e depois a alegria, certo? Aí ele diz, quando conscientemente contemplamos essas 4 qualidades, através da contemplação, uma após a outra, e então permitimos que nossa mente repouse em seu próprio estado natural, elas se expandem além de qualquer limite, além de qualquer referência ao eu ou ao outro, e esse ou a esse indivíduo ou aquele. Por isso é importante que ele traz, quando ele diz, quando a gente estiver cultivando, a gente cultiva, pensa sobre aquela qualidade, depois reza, né? Depois faz o compromisso de ajudar, de manter a mente ali, naquela prática. Mas aí a gente depois sempre solta e repousa na qualidade que essa prática fez aflorar em nós, na qualidade de energia e da abertura da mente. E aí a gente vai se aproximando do cultivo relativo do cultivo absoluto dessas qualidades, né? Então sempre cultiva, repousa a mente naquele cultivo, né? Naquela abertura que surgiu, que não tem referente ali, é uma abertura, não tem um eu tendo que fazer alguma coisa para alguém, tendo que ser compassivo com alguém, tem um reconhecimento aberto, né? Um pouco isso. Então essa prática de a gente contemplar e repousar, contemplar, rezar e repousar, fazer o compromisso e repousar a mente, é para a gente ir unindo Shamatha e Vipassana, certo? Shamatha e Vipassana. A gente não ficar só na mente conceitual, né? Então é um pouco isso. Então ele diz, quando a gente conscientemente cultiva essas 4 qualidades através da contemplação, uma após a outra, e então permitimos que nossa mente repouse em seu próprio estado natural, elas se expandem além de qualquer limite, além de qualquer referência ao eu ou ao outro, a esse indivíduo ou aquele. Um pouco como o Eric coloca, né, o roteiro de prática dele. Cultiva primeiro o suspiro suave, repousa nessa abertura, no final da expiração. Aí você evoca uma das 4 flores, aí olha para uma das flores, aí solta, suspiro suave de novo, evoca outra flor. A gente vai estar, na verdade, incorporando, realizando no nível mais sutil essas qualidades, né? Não só no nível relativo, mas no nível mais sutil, mais profundo, né? Então, aí ele vai dizer, os aspectos imaturos dessas qualidades, ou que o Lama Langola fala, os inimigos das 4 qualidades incomensuráveis, né? O falso, o facsímile, né? Dessas qualidades, né? Lembra que ele fala um pouco assim, né? Com essa linguagem? Então ele diz, os aspectos imaturos dessas qualidades, né? Aí ele vai falar, o cansaço melancólico que contamina a compaixão, a neutralidade entorpecida que substitui a equanimidade, o apego que pode macular o amor e a leviandade que pode incentivar o regozijo. Todos esses aspectos imaturos dessas qualidades, com o cultivo da prática, são todos expurgados. Porque a gente pode, por um tempo, estar pensando que está cultivando amor, mas está cultivando apego. Está cultivando compaixão, mas está pesado. Você está sofrendo com o sofrimento dos outros, né? Então surge esse cansaço melancólico, né? Ou então você pode estar, em vez de estar cultivando a alegria, você está cultivando uma frivolidade. Pela qualidade dos outros, você está cultivando as situações frívolas, que não é a alegria genuína, né? Então, a compaixão, a equanimidade, o amor e o regozijo, eles amadurecem inteiramente nas qualidades autênticas, espontâneas e desimpedidas da natureza búdica. Então, à medida que a gente vai, né, como ele está dizendo aqui, ele começou a frase dizendo, quando conscientemente cultivamos essas 4 qualidades através da contemplação, uma após a outra, e então permitimos que a nossa mente repouse em seu próprio estado natural,
elas se expandem além de qualquer limite, além de qualquer referência de eu e outro, a esse indivíduo ou aquele. Elas vão tocando a base, vamos chamar assim. Porque a base da nossa mente são essas qualidades. Lembra que ele diz no começo? Elas são o caminho, mas são o fruto do caminho. O caminho, o método, a gente vai usar o cultivo delas. Mas no final, elas são o fruto. Porque no final elas vão simplesmente... Como ele diz, ele vai simplesmente o quê? Amadurece inteiramente nas qualidades autênticas, espontâneas e desimpedidas da natureza búdica. Então, elas surgem naturalmente, sem qualquer esforço, sem qualquer cultivo. Certo? Sem qualquer cultivo. Porque não vai ter mais alguém cultivando alguma coisa. Esse é o ponto, né? Não é legal isso assim? Só parar aqui um pouquinho pra gente... Esse detalhe, assim, né? Então, é uma prática que realmente profunda, né? A gente começa... Ela vai ser dual, né? Tem um esforço no começo, mas se realmente a gente, né, sabiamente começa a cultivar assim, né? Pensando, refletindo, praticando, experimentando, vendo, mas a partir da nossa própria mente e deixando que essas qualidades, né, digamos assim, se aterrem, né, na nossa própria mente, consciência, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Não é uma coisa externa, de ação externa vazia. Ela é profundamente a condição da nossa mente, do nosso coração, né? Então, a gente cultivar assim, aí a gente vai chegar nesse momento, assim, né? Nesse ponto em que elas vão naturalmente surgir espontaneamente, né? Então, vamos ver o que ele diz sobre generosidade, né? Tudo bem? Tá bom, quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, deixa eu seguir lá. Então, tendo dito isso sobre as 4 qualidades incomensuráveis, né? O motivo da prática, né, da bodhicitta da aspiração. Então, ele vai dizer, as 6 perfeições, ou bodhicitta da ação. Bodhisattvas, eles vão além de simplesmente aspirar pela iluminação. Eles se empenham no caminho para a iluminação através da prática das 6 perfeições, né? Ou em sânscrito paramitas, que é a generosidade, a disciplina moral, a paciência, a perseverança jubilosa, né? Ele usou aqui perseverança jubilosa, ele usou aqui diligência, né? Diligência. Então, a perseverança jubilosa ou diligência, a concentração e o conhecimento transcendente. Então, para grandes bodhisattvas, a perfeita efetivação do caminho traz oportunidades espontâneas e frequentes de beneficiar os seres, juntamente com um reconhecimento contínuo da natureza absoluta da mente. Então, para os grandes bodhisattvas, vou até botar aqui em relevo, então, para os grandes bodhisattvas, a perfeita efetivação do caminho traz, porque eles estão, né? Lembra lá, caminho da visão, aí o caminho, tem todos os primeiro boom, segundo boom, terceiro boom, então, eles vão sustentando isso de forma profunda. Então, aí a perfeita efetivação do caminho vai trazer oportunidades espontâneas e frequentes de beneficiar os seres. Óbvio, os bodhisattvas estão no mundo, né? Como nós, como praticantes, nós vamos estar no mundo, nos relacionando. Então, eles vão, como praticantes das 6 perfeições, vão aproveitar tudo. E eles, à medida que eles, né, o caminho deles vai ficando cada vez mais profundo, ele vai ter muitas oportunidades espontâneas e frequentes de beneficiar os seres, juntamente com um reconhecimento contínuo da natureza absoluta da mente. Porque você realmente, para entrar no caminho do Bodhisattva, do Arya Bodhisattva, você tem que ter a experiência do reconhecimento da natureza da mente, que é o caminho da visão. Certo? É a entrada no caminho do Bodhisattva, né, você deixa o caminho da preparação e da acumulação e entra no caminho da visão, né? Então, você já tem um reconhecimento. Então, a gente vai... O Bodhisattva, o grande Bodhisattva, eles vão operar no mundo, trazendo benefício, né? Praticando as 6 perfeições, com o contínuo reconhecimento da natureza absoluta da mente. Sem se perder aí. Né?
Então, para praticantes menos maduros, deixa eu botar aqui, para praticantes menos maduros, esses 6 treinamentos, o nosso caso, né, óbvio, esses 6 treinamentos, eles eliminam a perspectiva egocêntrica, que obscurece o reconhecimento da natureza da mente, ou seja, vai começar a remover os obstáculos que surgem para nós, porque a gente está sob o efeito, né, da apego às nossas identidades, né? Isso é um obstáculo para que a gente mantenha o reconhecimento da natureza da mente, né? Tenha o reconhecimento e mantenha o reconhecimento da natureza da mente. Então, para os praticantes menos maduros, esses treinamentos das 6 perfeições, eles vão nos ajudar a eliminar a perspectiva egocêntrica que obscurece o reconhecimento da natureza da mente e que impede a realização do desejo de tirar os outros do poço do samsara, certo? Então a primeira coisa que vai ser atacada vai ser nosso apego às nossas identidades, certo? Então a generosidade, disciplina moral, paciência, esforço jubiloso, energia constante. Aí a concentração, aí a gente vai estar mais pronto para a próxima nossa prática de meditação, vai fazer mais sentido. Então a gente começa a aprofundar nossa mente nas práticas da meditação. Aí a gente vai realmente estar, né, mais próximos de atingir a 6ª perfeição, realmente, que é a perfeição do conhecimento transcendente, que começa com o reconhecimento da natureza da mente. Certo? Aí ele vai dizer, então para os nossos, né, essas práticas vão fazer isso, vão nos ajudar a eliminar a perspectiva egocêntrica, que ele diz, né, que é o fator que nos mantém, né, presos no samsara e nos impede de atingir a liberação. E nos ajuda a realmente ajudar os outros, né, a sair do samsara, ser efetivo nisso, né. Então, também essas práticas das 6 perfeições fornecem uma medida do nosso progresso, certo? No sentido de que, ao praticarmos, por exemplo, a disciplina uma vez, por exemplo, se a gente pratica a disciplina uma vez, nós acumulamos o mesmo mérito que se praticássemos a generosidade 2 vezes. Então ele diz, se você pratica a 2ª perfeição, que é a disciplina, né, a disciplina moral, moralidade, disciplina, ética, uma vez que você pratica a disciplina, você ganha o mérito de ter praticado 2 vezes a generosidade. É como se tem uma sequência lógica, certo? Aí ele diz, ao praticarmos a paciência uma vez, nós acumulamos 2 vezes o mérito da disciplina. Então, à medida que a gente vai podendo praticar a outra perfeição, a gente vai tendo mais mérito em relação à perfeição anterior. Certo? E assim por diante, até que atinjamos o mérito ilimitado do conhecimento transcendente, que é a última perfeição. Certo? Então, tem uma sequência aí lógica nessa prática, né? Cada perfeição divide-se em 3 categorias. Tem um caminho aí, né? É um método, é um caminho, né, que vai ajudando. Então, cada perfeição divide-se em 3 categorias. A generosidade, que é em tibetano Jimpa, divide-se em oferenda de coisas materiais, oferenda de dharma e oferenda de proteção, certo? Cada perfeição divide-se em 3 categorias. Então, a generosidade, ela divide-se em oferenda de coisas materiais, oferenda de dharma e oferenda de proteção. Nenhuma substância material é tão pequena que não possa ser oferecida. Até um pequeno punhado de comida para um cão ou para um pássaro, né, famintos, se oferecido com motivação e dedicação puras, geram grande mérito. Então, que a gente não minimize ações generosas simples. Porque o ponto não é a coisa que está sendo dada, é a atitude, né? A gente vai ver. O ponto é a atitude. Então, qualquer coisa que a gente puder dar, o mínimo que seja, é uma prática da disciplina.
da generosidade. Na prática da generosidade. Gera um grande mérito. Se oferecido com motivação e dedicação puras, gera um grande mérito. Presentear objetos preciosos cria a oportunidade para o reconhecimento da natureza vazia da oferenda. Certo? Porque se você dá uma coisa muito preciosa, é porque você já liberou aquilo, aquele valor que você colocou sobre aquilo, já viu ele como vazio, provavelmente. Você já se soltou. Pode você dar, imagine, uma coisa mais preciosa que você possa ter, e você doar. Então ele diz, cria oportunidade para o reconhecimento da natureza vazia da oferenda. Os indiscutivelmente grandes bodhisattvas, por reconhecerem a vacuidade de todas as coisas, eles podem até oferecer altruisticamente os seus próprios corpos. Que teria mais precioso pra gente nessa vida que não o nosso próprio corpo, né? Aí ele vai dizer, o Buda, vai contar também, né? Como ele contou no outro. O Buda, numa vida anterior, deu o seu corpo a uma tigresa faminta. E o mestre do Hinayana Dharmarakshita cortou a carne de sua coxa e a ofereceu a um homem doente que precisava dela como medicamento. Naquele momento de puro altruísmo, despertou dentro de si o completo potencial para realizar o Mahayana. Então, a prática da generosidade, ela é muito poderosa. Do mínima coisa, a coisa mais preciosa, por exemplo, o nosso próprio corpo, vai nos gerar um grande mérito. Vai nos aproximar do reconhecimento da natureza vazia da realidade. Então, ó, o Buda só deu o corpo dele porque ele viu que era vazio. Então, ele não estava identificado com o corpo, né? Vazio de existência inerente. Ele não era o corpo, ele não estava reificando mais o corpo, né? Então, a oferenda de Dharma é maior que o maior oferecimento de riqueza material. Então, ele deu os 3 tipos de generosidade, né? Oferenda material, oferenda do Dharma, não foi que a gente viu aqui? Coisas materiais, deixa eu botar assim, coisas materiais, oferenda de Dharma e oferenda de proteção. Então ele diz, oferenda de Dharma é maior que o maior oferecimento de riqueza material. No entanto, não poderemos veicular completamente o que não tenhamos antes aprendido inteiramente e integrado à realização meditativa. Então, esse poder que a oferenda de Dharma tem é quando você oferece o Dharma da sua realização de verdade. Então, os Budas, os grandes mestres, quando eles oferecem o ensinamento a partir da sua própria realização, essa oferenda é maior do que qualquer outra oferenda material. Por quê? Porque ela vai transformar mentes. Se toda a realidade vem da nossa mente, o que é mais precioso? É a nossa mente transformada, né? Então ele vai dizer, então não poderemos, de acordo com a tradição, os textos aconselham os praticantes a se manterem num lugar isolado e treinarem suas mentes até que alcancem estabilidade meditativa e a realização da vacuidade. Então, antigamente, para uma pessoa começar a transmitir o Dharma, os mestres só autorizavam se a pessoa tivesse realmente completa a realização, para transmitir aquilo que foi identificado como a realização daquela pessoa, né? Pelo mestre, né? Aí ele vai dizer, a proposta de Shagdu Rinpoche permite mais margem para a ação aqui, nessa prática. Assim como uma criança, o que é que o Shagdu, na sanga dele, né, nos Estados Unidos, no Brasil, né, que foi mais ou menos o jeito que o Lama Santen, né, pegou, e o jeito que o Lama Santen meio que, por exemplo, incentiva os alunos dele, né? Ele vai dizer aqui, a proposta do Shagdu
permite mais margem para a ação. Assim como uma criança de 5 anos pode dar a mão e apoio a uma outra que começa a caminhar, imagina um bebezinho de 10 meses, um ano, uma criança de 5 anos pode ajudar aquele bebezinho a andar, não pode? É uma criança ajudando outra criança, certo? Então, assim como uma criança de 5 anos pode ajudar, pode dar a mão e apoio a uma outra criança que começa a caminhar, alunos mais velhos podem ajudar a guiar e inspirar alguém que começa no Dharma. Certo? Então, contudo, eles deverão ser hábeis, não superestimando a sua maturidade enquanto, tutores aí, e nem subestimando a sua própria necessidade de evoluir, ou indo além da autorização concedida pelo seu lama. Então, nem a pessoa pode ficar, por exemplo, Shagdu meio que no Ocidente, meio que liberou um pouco os alunos para eles começarem a ajudar os outros, Que aí o Lama Santen chama de tutores no SEB, por exemplo, Não são lamas. Eu aqui mesmo estou fazendo esse papel meio que assim, Tutor, Tutora aqui. Tutora, facilitadora, Aqui, facilitadora. Mas aí eles, contudo, esses facilitadores deverão ser hábeis, não subestimando a sua maturidade, não achando que não tem condição de fazer, por exemplo, não posso, Não subestimando a sua maturidade, mas nem subestimando também a sua própria necessidade de evoluir, de continuar treinando, de continuar praticando. Ou também indo além da autorização concedida por seu lama. Ensinar aquilo que não foi sugerido pelo lama, Por exemplo, facilitar coisa do texto, estudo disso, daquilo sem autorização, Então, o meio mais, aqui no nosso caso, Lama Fred sugeriu que a gente estudasse. Então, nós temos essa bênção do Lama Fred, deu pra gente estudar esse texto, como um texto favorável para a nossa prática do Nondro, A gente entender e praticar o nosso Nondro. Então, o meio mais seguro de oferecer o presente do Dharma é estender a bondade amorosa para os outros e dar um excelente exemplo como praticante. Então, uma forma segura da gente oferecer o Dharma é como a nossa prática, o nosso exemplo. Ensinar pelas costas, como diz o Lama Santen, É ser um exemplo do Dharma. Então, ser generoso, ser paciente, ter energia constante, E isso servir de inspiração para outras pessoas. Que com certeza será, Se a gente tiver a nossa prática, a gente vai inspirar os outros, E quando o nosso lama nos mandar ensinar, deveremos fazê-lo incansável e irrestritamente. Não vamos ter escolha, no caminho. Também oferecemos Dharma quando praticamos por outros seres, levando em consideração os outros seres, a situação dos outros seres, lembrando-nos deles durante a meditação formal, quando a gente bota lá o nomezinho, lembra das nossas práticas, ou rezando por eles, ou se tivermos a capacidade, conduzindo cerimônias que vão de encontro às suas necessidades, como Poa, Então são práticas que a gente pode fazer, uma prática de Guru Yoga, a gente pode trazer os seres à nossa mente, enfim, Então, nossa habilidade para transformar energias depende largamente da nossa visão e concentração meditativa, como também do poder da bênção da linhagem e do mantra. Então, nossa capacidade de transformar a nossa mente e a mente dos outros, do ambiente, das situações, vai depender, da nossa visão e da nossa concentração meditativa, do poder que vai emanar da nossa própria prática, como também do poder da bênção da linhagem e do mantra, que a gente estiver praticando, cultivando, da prática que a gente estiver cultivando. Se não tivermos, no entanto,
completa realização da prática, poderemos realçá-la através de motivação e dedicação poderosas, práticas, né, preces de dedicação que a gente pode fazer, e assim gerar um grande benefício. Que é uma forma, então, da gente se engajar nessa prática da generosidade de oferecer o Dharma. Mesmo que a gente não esteja, né, conduzindo, facilitando, a gente pode estar fazendo práticas para os seres, né, para trazer benefício aos seres. Na nossa prática diária, né, e nosso puja, colocar os seres ali, enfim. Então, outros métodos infalíveis para reduzir os obstáculos e os obscurecimentos incluem, também nessa prática de oferecer o Dharma, né, inclui a leitura de sutras, a recitação de orações e de confissões. Por exemplo, né, tem muitas preces de confissão, de aspiração, os sutras, né, o Suprajnaparamita, por exemplo, né? Então, quando a gente recita para trazer benefício, pensando, né, espalhando falando alto, porque aí seres não humanos podem estar ouvindo, a gente sempre pensar que os seres estão sendo beneficiados. Então, isso é uma prática de oferecer o Dharma, de generosidade, de oferecer o Dharma. Então, ele vai dizer, então, outros métodos infalíveis para reduzir os obstáculos e os obscurecimentos incluem a leitura dos sutras, a recitação de orações e de confissões. Por exemplo, a gente pode estar vivendo situações difíceis em casa, a gente faz um puja, faz uma prática de purificação. Então, a gente, né, coloca aquela situação ali em benefício daquela situação, daqueles seres. Isso é uma fato, né? Também a doação de oferendas para outras pessoas que estão fazendo puja, fazendo, né, por exemplo, salvamento de vidas, tal. E a entoação de mantras nos ouvidos dos animais, como fazia muito o Lama, que ele faleceu já. Quando ele viu um animal, ele estava falando mantra, era Lama, qual é o nome dele, meu Deus? Que teve um infarto. Carlo Rinpoche, não. Ai, fugiu o nome dele. Estou vendo ele na minha frente, mas o nome dele fugiu. Então, onde ele via um animal, ele via ele fazendo mantra assim, né? Os animais todos, o tempo todo. Ele não parava, dizem que quem vivia perto dele, ele não dormia, só vivia praticando. Quase não dormia. Pronto, então, oferecer proteção para aqueles que são vulneráveis, que é outro tipo de generosidade, né? Oferecer proteção contra o medo. Então, oferecer proteção para aqueles que são vulneráveis, pessoas que estão numa situação de rua, famintas, né? Mulheres, pessoas que estão sob violência, né? Então, oferecer proteção para aqueles que são vulneráveis e sem amigos, e particularmente salvar vidas, representa a terceira modalidade de generosidade, que é generosidade contra o medo, né? Porque aí você vai salvar a vida daqueles seres, por exemplo, que vão morrer ali, né? Então você dá a oportunidade deles prolongarem a vida deles e não passarem naquele momento pelo medo da morte, né? Certo? Vamos parar por aqui, né? Que é muita coisa. Assentar um pouquinho. Depois tem a próxima perfeição. E a gente segue na próxima terça, né? Então, muitos métodos, muitas práticas para a gente cultivar a perfeição da generosidade. Então, que a gente possa colocar isso em mente, pelo menos ler sobre isso, de vez em quando, né? Por exemplo, agora que a gente está olhando, né, a Bodhicitta da ação, a gente lembrar de todo dia, a gente vai se ver uma vez na semana, mas todo dia volta durante a semana de novo, dá uma olhadinha, lê e tenta estabelecer algum compromisso de prática, né, em relação a dessas modalidades sugeridas pelo Shagdu, né, e aquilo que é possível a gente fazer. E aí, à medida que a gente vai fazendo, isso vai sendo mais natural, mais espontâneo pra gente, né? Oi, Ana. Ô, Paulo. Oi, Flori. O Gestidor de Dandu Peraí, deixa eu só botar falava aqui. O Gestidor de Dandu Sim. falava que dentre todos os seres, um desses todos os seres somos nós mesmos. Sim, Então, com certeza. então a gente também está entre todos os seres. Sim. E ontem,
naquela orientação sobre meditação que o Geshe Pende conduziu, ele nos fez olhar para dores que a gente sente, né? Seja no corpo, dores emocionais, enfim, estresses, coisas assim, e oferecer isso como fumaça, né? Soltar isso, dissolver. Então, essa possibilidade de olhar para uma dor que surgiu nessa mente aqui e poder fazer algo assim, né? Como soltar, em vez de ficar me comiserando, ficar me afundando nisso. Eu acho também uma Não, é fundamental. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque a gente tende a fazer isso assim, né? A gente esquece de que a prática começa conosco mesmo, né? Não tem como a gente ser generoso com o outro, a gente não consegue ser generoso conosco. Nos acolher, né? Nos dar carinho, assim, atenção, espaço no nosso dia a dia, né? A gente não ser, nos parar de nos julgar, né? A gente é muito assim, às vezes tem muito pouca autocompaixão, né? Autoamor, né? Então a gente precisa realmente, eu acho que deve começar por aí mesmo. Começa por aí. Mas às vezes é difícil a pessoa começar olhando para si. Então às vezes é mais fácil a pessoa olhar para o outro. Tudo bem, olha para o outro, mas olha para si. Né? Super importante. Não tem como você... Até porque quando você começa realmente a olhar para sua mente, você vai ver. Você vai ver esses jogos que a gente sustenta conosco mesmo, né? A gente começa a ver. Às vezes é mais difícil ver na gente e mais fácil ver no outro. Ah, porque o fulano faz isso, assim, ó, como fulano é isso, aquilo. É mais fácil ver no outro. Difícil é ver na gente. Mas quando a gente começa realmente a fazer essa prática, como está sendo proposto para nós, pelo Shagdu principalmente, que é de você para e olha para sua mente, a partir da sua própria mente, corpo, energia e mente alinhados, você olha ao teu redor, mas sem se perder nesse espaço, você vai ver, óbvio que você vai ver. Vai ficar evidente. E aí, a gente vai praticar tudo considerando nós mesmos, né? Tudo que a gente faz com o outro, com a gente, né? Que a gente aspira a fazer com o outro, primeiro com a gente, né? Também. E você sabe, agora também falando, como você já tinha falado, mas o nosso dia a dia está coberto de chances da gente fazer. Mas assim, a gente não precisa nem procurar. Uma vez algum lama falou assim, procura. Não precisa procurar. Ele já está lá. Você sabe quando eu estava indo numa loja, entre as diversas coisas que aconteceram, aí eu entrei na loja e aí veio quem? Uma novata, uma mocinha gordinha assim, novata, totalmente despreparada, com aquele negócio. Eu falei, não, é agora, eu necessito isso. Respira, suspiro gentil. Respira. Ela quer ser feliz, ela está querendo sustentar o emprego, né? Meu Deus, e é engraçado que tudo em mim se criou, tinha uma aversão com aquela persona, que é o contrário daquela outra que estava antes, que poderia ter me atendido, que era despachada, e pá. Ela me botou essa, que era trancafiada. Foi um presente de Guru Rinpoche para você, né? Não. Eu falei, não, é agora, esse é para mim, esse veio e Mas é ótimo quando a gente olha isso assim, porque a gente aí é uma oportunidade realmente da gente... E quando a gente encontra na nossa experiência assim, né, no dia a dia, é que é potente, entendeu? Se torna muito potente. Porque não é essa coisa da meditação, você imaginando, sem o corpo ali, sem energia. Não, você está diante da situação. Esse é o melhor momento. E quando a gente está praticando lá na almofadinha, é para gerar oportunidade para que a gente possa estar usando o momento como a prática, porque esse é o melhor momento para praticar. É quando a gente está realmente na vida. Esse é o melhor momento.
de praticar. É verdade. Mas não tem como a gente gerar isso se a gente não tem lá, né, o laboratório, não está cultivando. Senão a gente não se lembra. Não se lembra. Exato. Não se lembra de praticar. Né? Esse é o ponto. Exato. É uma coisa ajuda a outra. Mas é potente, né? Potente. Que a gente possa aspirar a isso, né? Que a gente possa transformar, acordar hoje. Que hoje o dia, antes na cama ainda, a gente pode botar lá o livre hoje, é a generosidade. Então, que eu hoje se lembra dos tipos, rapidinho assim, não precisa ler todo o livro, não. Não, hoje eu vou tentar praticar generosidade. E aí, né, deixa Guru Rinpoche oferecer a oportunidade. E encarar tudo como oportunidade de prática, como, é isso mesmo, é Guru Rinpoche na nossa frente nos testando, né, a nossa mente, né, nossos kleshas, nosso karma. Oi, Roberto. Olá. Eu acho que uma coisa que a gente pode ter certeza é que esse caminho gera mérito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente claramente pode ticar. E como a gente está na causalidade, não é ruim gerar mérito. Certamente não é. Não, é Porque importante, é realmente necessário, né? despertar precisa sair da causalidade. A coisa é É, mais complicada. é. Porque sair da causalidade, o esforço que a gente passa, a gente está dentro da causalidade. O Uhum, sair da causalidade é largar. uhum, E a gente tem a sétima consciência, que é Manas, gritando, entendeu? É o que eu tenho comigo, entendeu? uhum, uhum. Então você realmente sair da causalidade é uma coisa que eu não consigo nem. Quer dizer, eu consigo imaginar a mente operando de uma forma menos autocentrada. Isso não é Uhum, muito difícil, né? Porque uhum, tudo você olha como meu, é um autocentramento brutal, né? uhum. Quando você já larga um pouco, aí você já vê o outro, não tão outro, sim. Então, se o outro tem uma coisa legal, você se regozija com a alegria do outro, é sinal que o autocentramento já está um pouco menor. Uhum. Pelo Aí menos você vai naquela chegar aqui no situação você já conseguiu, né? Naquela situação. Você que em outra não, mas aquela isso, você mas aí você vai abriu. chegar a um ponto, É. se a perspectiva budista estiver certa, que é possível operar com zero de autocentramento. Uhum. Gente, isso é estranho, né? É. Zero de autocentramento. Aí você É. vai falar, mas então tem sentir? Tem. Mas tem o sentidor separado? Não está Não. mais É. separado. Exatamente. A maneira que eu consigo ver isso um pouco assim é comparando a vigília como se fosse um tipo de sonho. Que Uhum. no tipo de um sonho, a É. gente tem um mundo externo no sonho, né? Uhum. Coisas acontecendo, são Uhum. aparências. Aí você Uhum. acorda, você não dá a impressão que foi tudo da sua mente, Uhum. né? Você fala, poxa, eu encontrei uma pessoa num sonho. Eu falo, nada, foi minha mente. Uhum. Se essa realidade de vigília, ela tem esse padrão, o sujeito e o outro não são como É isso. a gente É. coloca significado na nossa É. vida de visão dual, né? Que a visão Uhum. dual, o mundo, Uhum. parece que a gente está num mundo, que o mundo está aí fora, os sentidos nos trazem informações sobre esse mundo e a gente sobrevive nele da melhor maneira, com Uhum. gostar e não gostar. Aí você Uhum. fala, gente, mas não é diferente, é como se fosse um sonho nesse sentido. Apesar de eu estar olhando vocês aqui no quadradinho, isso me parece claramente o mundo externo, entendeu? Vamos Uhum. combinar? Mas Uhum. isso não é exatamente isso. Isso é como se fosse um sonho. É, mas a gente vai ver, ele vai Diga. abordar isso, né, mais à frente. Ele vai abordar a realidade relativa, a verdade absoluta, vai aprofundar, vai fundo aí. Mais à frente um pouquinho também. E ele vai ver isso, que quando os bodhisattvas realizam o Dharmakaya, eles realizam o Dharmakaya e o Rupakaya, inseparáveis. Então, a realidade, essa manifestação, não é um nada. É uma experiência de inseparatividade, mas é uma experiência. Uma realidade se manifesta. Se manifesta. Só que com essa conexão, com essa experiência, né? Com essa visão de inseparatividade. Mas é uma experiência, entende? Não é um nada, Sim. É né? por isso que eu acho que a analogia com o sonho é rica. É. Porque quando eu analiso o sonho, eu tive uma experiência, entendeu? Aí quando eu Uhum, estou na vigília, aquela experiência, eu olho e falo, nossa, o mundo externo e o mundo interno, eles claramente estavam coemergentes. é.
Porque no corpo físico dá a impressão, para mim pelo menos, né? Acho que para todo mundo, de que a gente está num determinado ambiente e a gente recebe informações pelos sentidos do ambiente, e a gente tem alguma coisa que parece estar na cabeça que fica rotulando, conceituando e tal, isso, né? Vocês não têm essa É. impressão E de quando que a a gente, gente e está num quando a gente, ambiente? e quando a gente tá, quando a gente já viveu um pouco mais, né, e já passou por muitas situações, pessoas que já tiveram várias identidades, várias profissões, vários relacionamentos, isso é que é bom, porque tem Ó, a condição de sonho se revela mesmo, porque aquela realidade era ó, tão concreta, o mundo era tão, e né? sumiu, né? E aquilo, Completamente. aí daqui a pouco outro Flori, surgiu. a gente lembra, a gente está um pouquinho mais velho, né? A gente É, lembra a nossa infância. Imagina que todo mundo aqui já pois tem é, alguma idade, eu acho. pois Mas é. lembra a infância, quando a gente era garoto, né? Mãe, pai, avô, avó, todos já desapareceram no meu caso, entendeu? 10 anos atrás, 15 anos atrás, nossa É, vida era sim, sim. outra. Você estava em outro É. lugar, com outras pessoas, fazendo outras coisas. Cadê Mas, Flori, isso? tem uma Né? coisa que é muito parecida. Tinham aparências e eu tinha uma sensação Ah, de que sim. aquelas aparências Sim. É, entravam e aí saíam é a entendeu? dualidade se mantendo, a experiência dual se mantendo. O sujeito, o objeto e a experiência ali, né? O tempo todo. Pois é. Mas ela se mostrou insubstancial. Porque Sim, precisaria sim. ter um sustentador daquilo para aquilo se dar, causa e condições para aquilo estar tá ali, né? Isso, Depois, causas e condições a fizeram. Olha, eu estou é. convencido do ninguém em particular. Ninguém em particular é alguma coisa que as identidades nascem, morrem, mas ainda tem um alguém. É como se você fosse É porque o assim, ator, ó, porque o ponto é e aí isso, você ó. vai fazendo Mas é porque personagens. assim, tem duas etapas dessa investigação. Tem a etapa de você olhar para os fenômenos externos, mas tem a etapa de você olhar para o fenômeno interno, que é esse corpo, essas sensações, a, o movimento da mente, os conceitos, né? Os fatores mentais e a consciência. A gente tem que olhar nesse sentido também. Esse é o ponto. Aí a prática, quando a prática começa a olhar, você começa a olhar para cá, que aí começa a saber os ensinamentos da natureza da mente, aí sim, é que aí a coisa vai se assentar. Porque se é daqui que surge tudo, se a gente está só olhando para lá, a gente tem que olhar para cá. Entende? Aí onde que a prática fica mais difícil, porque a gente não gosta de ficar E é muito mais difícil de ver a base, né? parado, né? Olhando para a mente. A gente quer fazer alguma coisa com o mundo. Entendeu? É, porque tudo que a gente vê fora tem uma base. Essa base fez com que a nossa visão, cada um de nós aqui, como somos humanos, temos um karma muito parecido. Mas a gente vê um pouquinho diferente um do outro. Porque a base que cada um tem não é exatamente a mesma. Você olhar para o mundo Sim, externo, todos sim. olhamos. É. Você olhar para a base é mais complicado, porque a base é aquilo que nos permite a experiência. E a experiência é mundo Pronto. externo Mas com o interno, são o emergentes. caminho da liberação, que inclusive é o nome do caminho que o Miguel Rinpoche, né, dentro do Mahamudra Estrutura, o caminho da liberação, começa, o primeiro passo dele é ver todos os fenômenos vêm da mente. É olhar para a mente. É Entendeu? para olhar para o que a gente chama de mundo interno. Exatamente. Não tem como o caminho da liberação se dar se não começar olhando para a mente. Esse é o ponto. Também acho, isso a gente pode É, ficar. exatamente. Então Mas vamos vai. lá. É isso, valeu. Valeu. Pois, queridos, obrigada aí pela companhia nessa jornada. Estamos junto aí com o Shagdu, com as bênçãos do Shagdu poderoso, maravilhoso. E agora as bênçãos do Shagdu estão se tocando lá em seres, né? O Shagdu, por exemplo, ele foi aluno do John Rinpoche. Não, do John Rinpoche, desculpa. Do John Rinpoche. Não, desculpa. Eita, tomei uma. É do John Rinpoche mesmo. É do John Rinpoche. Não é do John, que tem do John Limpa. Do John Rinpoche foi a emanação de do John Limpa. E agora o Lama Santen se encontrou lá com o Lama Fred, que se encontrou com o Digme Wandrak, com o Anantuten, que tem a conexão da linhagem, da rede da linhagem, se colocando presente, assim, isso é maravilhoso, são bênçãos, né?
E a gente vai receber bênçãos aí de novo. E aí a gente... É uma linhagem que está viva, está sendo transmitida. São ensinamentos de seres que realizaram essa natureza. Por isso que a gente precisa estar pronto para ouvir esses ensinamentos das práticas mais internas. Porque aí a gente vai ver, né? Quando o Shagdu for falar um pouco do Introdução ao Vajrayana, ele vai falar dos 3 caminhos, 3 yanas, né? O Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. Aí ele vai falar um pouco das práticas. Aí a gente vai ver, tem o Mahayoga, já nas práticas finais do Vajrayana, tem o Mahayoga, tem o Anu Yoga e tem o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é a culminância do Vajrayana, que é o Dzogchen Mahamudra. Ô, Flor, Oi. eu queria só, porque você falou, né, deles, dizer que o Jim Mandrake, ele tem que os lamas têm muitas características, assim, né? Cada Então, lama... ele tem assim, uma força muito grande, um poder muito grande, exatamente em apontar a natureza do mundo. Exatamente. Uhum. Então, essa é uma das práticas que ele mais, sabe, o apontamento da natureza Mas do mundo. ele, você pode notar que ele é um mestre muito... Como ele é tibetano, ele não é ocidental, ele é muito cuidadoso. Sim. Porque como ele não tem, assim, né, muita familiaridade com a mente ocidental, né, ele até contou a história de como foi que ele, nesse final de semana, teve um ensinamento com ele, né, lá na Califórnia, e foi transmitido aqui pro Brasil, a gente traduziu. O Maurício traduziu, né? Ele disse assim, ele começou a fazer um livro do ensinamento que ele considera muito profundo, que na verdade está ligado a Lojong, mas aponta para as práticas de você reconhecer a natureza da mente também. Aí ele escreveu dentro de uma linguagem mais tradicional, tal. Aí ele teve um sonho com 3 lamas que apareceram no sonho, e um deles não gostou muito. Ele pergunta no sonho, né, sobre aquele ensinamento, como se estava bom aquele ensinamento. Aí dois aprovaram, gostaram, legal, mas teve um que não ficou muito satisfeito. Aí quando ele acordou, ele disse, é um sinal. Aí ele pensou, ele disse assim, eu vou. Aí conversando com o Anantuten, eles dois estão muito juntos, assim. E aí ele disse, essa linguagem não tá boa. Essa linguagem não tá boa. Não vai. Aí ele mudou a linguagem para uma linguagem mais fluida, com que chegasse nas pessoas de forma mais direta, que para ele assim, porque cada lama vai aperfeiçoando a sua própria linguagem à medida que ele vai encontrando as mentes dos alunos, né? Uma mente do tibetano é diferente de uma mente ocidental, uma mente dos Estados Unidos, uma mente americana é uma mente brasileira é outra. Então eles vão tendo esse cuidado, assim, né? Mas ele é muito cuidadoso, assim, ele dá ensinamento, mas ele exige uns pré-requisitos mesmo, assim, porque ele tem muito cuidado. Eu falo assim, não quer dizer que ele vai fazer. Não, ele não vai. Ele teve um ensinamento que ele deu e que ele fez o apontamento. Uhum. E aí depois o Lama Fred fez o comentário. Ele falou assim, que ele sentiu que tinha aquele momento, tinha uma abertura e que ele ia fazer ali. Uhum. Mas ele não faz assim, dessa forma, entendeu? Uhum. Geralmente tem pré-requisitos. Porque a mente precisa estar preparada para ouvir. Então, como ele não tem... Antigamente as relações eram mais próximas, aluno né, mestre-discípulo. Agora é uma coisa muito assim. Então eles têm que... Quem é muito habilidoso, eu acho o Eric tem um jeito muito habilidoso de ensinar, porque o Eric é muito direto, mente assim. Ocidental, né? Mente ocidental. Esse é o ponto do Eric, é a nossa mente. Então ele bebeu nas fontes do Dharma profundo. Ele traduziu 60 livros dos ensinamentos de Padmasambhava diretamente. Teve contato com o Dilgo Khyentse Rinpoche, com, né, vários grandes lamas. Então ele novinho chegou lá, ele teve um mérito de encontrar o Dharma novinho, né? E
se jogado, assim, né? E foi aluno do Tukuji Rinpoche, simplesmente, pai do Mingyur Rinpoche, do Tsoknima Rinpoche, do Sokni Rinpoche. Então, o Eric, pra gente, é uma joia preciosíssima. Porque ele tem a nossa mente. Então, ele consegue ir direto, assim, sem medo. Porque ele sabe o que ele pode, pra onde ele pode ir. Entendeu? Então, ele diz, ele não A linguagem, ele não dá ensinamento para a mente conceitual ocidental. Ele não dá. Você pode, os alunos devem ficar, os intelectuais devem ficar por aqui, assim, mas ele não abre essa oportunidade. Ele não tem jeito, né, Marcelo? Ele vai a linguagem dele também é muito direta, é muito simples e muito profunda. Ele parece um yogi. Assim, a ideia dele é de que é um... Aí daqui a pouco ele dá uma risada, assim, ele diz uma coisa muito séria, daqui a pouco ele desconstrói, assim, é bem interessante ele, muito interessante. O Eric é muito interessante. Raro, muito raro. Agora, outro que é muito interessante, que eu acho, é o Mingyur Rinpoche, pra mim, assim, né? É o Mingyur Rinpoche. Porque ele é jovem, tem um contato, teve a bênção de ter toda a tradição, dessa mesma tradição de prática como o caminho, que é a tradição Kagyu, Mahamudra, e aí ele teve um contato muito profundo com a mente ocidental, com a visão da ciência, porque ele, inclusive, se colocou nos laboratórios das pesquisas, tudo foi... Né, então ele entende, ele tem alunos que são cientistas, neurocientistas, que conversam com ele o tempo inteiro, assim. Eles fazem projetos juntos, assim. Então ele tá muito legal com a mente ocidental. E ele é muito... Ele é um meio termo do Eric, um pouco, porque ele dá uma certa estrutura, mas também é muito direto. Mas dá uma certa estruturinha, assim. Tem uma estruturinha, certo? Que eu gosto. Eu gosto de uma estruturinha. Entendeu? Mas ele é muito direto. E ele é... A quantidade de alunos a mandala dele é muito vasta. Quando ele dá um ensinamento, no Zoom, por exemplo, às vezes é 10 mil pessoas. Entendeu? Às vezes chega assim. Então, ele tem uma mandala muito vasta, assim, no mundo todo, assim. São alunos de vários lugares do mundo, assim. E ele é muito claro. E tem uma estruturinha básica, mas muito clara, mas profundo. Mas tem uma estruturinha, assim, que pra mim, essa é maravilhosa. Pra mim, é a sanga. Assim, em termos de Dharma estruturado, é do Mingyur Rinpoche. Porque também eu penetrei, conheci e estou vendo, né? Então, eu conheço um pouco, né? Um pouco. Mas Agora, é muito Cori, perfeito. Oi. para falar em estrutura e ponte entre o budismo do Oriente e o Ocidente, eu acho que o Lama Tantra é ímpar. Também Porque tem o ele Lama bota uma Santa. estrutura, Mas ele tem uma estrutura que... mas Claro, se a assim, pessoa... Diga. não, pra mim, o caminho da prática ficou mais claro com a tradição Kagyu, com esses mestres Mingyur Rinpoche, com o Eric, e começou isso um pouco com o Lama Ala, um pouco, pelo estilo, porque também o Lama Ala teve ensinamentos da tradição Kagyu e Nyingma. Ele teve as duas tradições, por isso que o caminho da meditação dele é bem estruturado, assim. Porque ele teve... Então, para mim, a tradição Kagyu, para minha necessidade, pessoal, para minha necessidade, para minha busca, que eu queria muito, eu queria uma clareza no caminho da meditação. Essa era sempre foi a minha busca, desde que eu entrei, assim. Então, eu encontrei na tradição Kagyu, desses mestres da tradição Kagyu, essa clareza, entende? Então, aí, por isso que mas o Lama Santa foi super importante na minha vida, porque foi o Lama Santa que me introduziu, assim. Todo o chão, todo o pavimento foi o Lama Santa, né? Aí eu tive que... chega uma hora que você tem que... prática. Que você tem que se escolher um pouco o processo, porque é muito rápido tudo, né? As conexões vão chegando, né? Aí eu disse, não, agora, pra mim, eu precisava disso, assim, de uma prática mais estruturada. Aí aqui. Aí se você vai ficar... Não tem como. Tem tempo de você estar estudando, fazendo uma coisa lá, né, outra coisa aqui. Não tem como. Não tem como. Mas o Lama Santa tem a sua preciosidade. Eu vejo ele, assim, como um grande pescador que joga uma rede vasta e vai
conectando aqui, por exemplo, no Brasil, né? Principalmente para as pessoas que não têm proficiência da língua inglesa, não vão ter, né, condição. Então, eu acho isso, assim, muito vasto. E tem o meio hábito dele, assim, né? E algumas pessoas vão se conectar com aquilo ali, né? Com o caminho que ele traz. A coisa, a gente já está meio tarde, mas só para acabar. A coisa é complexa e ao mesmo tempo é simples, né? Porque se a gente operar a mente com cada vez menos autocentramento, gera mérito, né? Mas cada um vai ter o seu anseio, sabe? Para você é um, para meu é outro, para cada um vai ter o seu anseio. Vai encontrar o seu caminho. Mas a gente tem um pressuposto igual, eu imagino. Para você também, de que o que você acha que é despertar é operar a mente cada vez menos, até no limite, é não autocentrada, não é isso? Né? Quando você fala a mente búdica, o que é a mente búdica? É uma operação mental com zero de autocentramento. Basicamente é isso. Aí a gente sabe não que é é uma operação autocentramento, mental. Aí dentro da linguagem não vai ser mais uma mente operando. Não, sim. É um estado. Aí ele vai usar. É um estado desperto, lúcido. Tá, Carmelina, querida? Beijo. Mas o estado encerrar. A gente vai precisar encerrar, porque eu acho que a gente não vai chegar a nenhum consenso aí nesse ponto, né? Pra gente também não abusar aqui do nosso Fica para próximo encontro. Quando a gente não usa mais a mente. A operação mental que não é mais mental. Não, refletir. Pronto. É porque mental, Flori, é um nome. Porque a gente vai começar a ter estados e que os nomes vão falhar. Pronto. Eu acho, né? Valeu, obrigado. Tá bom. Boa noite a todos. Vamos fazer a dedicação. Vamos fazer a dedicação. Vai que teve algum mérito. Com certeza. Vamos lá. Deixamos no universo. Exatamente. Com certeza, a nossa motivação aqui é sincera, né? Esse é o ponto. A nossa motivação sincera, as bênçãos que a gente tem da linhagem, elas vão frutificar, né? E a gente dedica. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Essa aqui é a aspiração para a grande perfeição, do John Rinpoche. E aí a gente vai fazer a aspiração das 6 perfeições, que é o caminho do Bodhisattva. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres, que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Aí vamos fazer a última prece. Que os ensinamentos, para os nossos mestres, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, a condição última da mente, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa, Orgin Lama Drugyune, Troati Kiamalupa, Dei Salagopa, Show. Então, queridos, vamos
agora praticar um pouco de generosidade, tentar praticar um pouco de generosidade Obrigada. e paciência. Obrigada, Cori. Obrigada, Sanga. Obrigada. Tchau, queridos. Boa Boa noite. noite, querido. Boa noite. Boa Beijo, noite. linda. Beijo. Tchau.